Nous allons prier. Bien-aimé Père Céleste, nous voici encore dans ta présence. Que vous bénissez la mission de notre Christ. Au Seigneur Jésus, grâce et miséricorde, pour te préparer à nous, et à ta mouvance. Pour y prendre à nous, qui sont présents à la terre, et à ta mouvance, pour sauver la mission de Jésus. Yo te bénis, ni les amis, la bonne moyen, comme la mission. Oui, avant de se présenter comme quelque chose à Jésus. Oui, nous sommes d'ailleurs, et votre coup de la mission, de quitter la mission. Oui, mais exactement comme la bonne moyen à Zali. Et au Pesaki, et la camp pour Jésus-Christ, et si comme il va aller ça, parce qu'on a une bonne moyen. Katikati na baba upesi mpeno kokisila bilaka ezali oseni opesaki elaka toyebi yo kokokisaka toji banda kosukisa na biso oyoki biso maka oyoka bibondeli ya mokongo na biso tosengi présence na yo ezala bise na waso maloba ya Mungu epesaka liwaso ya Jésus liloba moko oyo epai na yo yango nde kosala biso yango nde epesaka bomoi ya seko esengo na biso ndenge tosalaki awa ezali présence na kati na biso soki présence na ezali te Seigneur Jésus réunion na biso eza na sansi te yaka makambo tosokisa na biso Petit Dieu soit dans la route de Dieu, d'accord pour Jésus-Christ.
Pai, e isto nos basta. Tocotando na Bíblia, João, capítulo 14. E vamos abrir as nossas Bíblias e vamos ler no livro de João, no seu capítulo 14, Les 9 premiers versets. os 9 primeiros versículos. Et votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos o lugar. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. E se eu for e vos preparar o lugar, e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais e vós também. Vous savez où je vais et vous en savez les chemins. Vous en savez les chemins. Mesmo vós que sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Se vós me conheceis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes vistos. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Filipe disse-lhe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim e vê o Pai, e como dizes tu, mostra-nos o Pai. Et Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nous parlons aussi, montre-nous le Père et cela nous suffit. Temos como tema mostra-nos o Pai e isto nos basta. Et c'est ça notre question de tout le temps, de voir le Père pour que cela nous suffise aussi. E esta é a pergunta a nossa de todos os tempos. Mostra-nos o Pai para que isto possa nos bastar. C'est l'une des raisons que nous avons ici. E uma das razões que me leva para este lugar. Et je crois que c'est la principale. E eu acredito que é a coisa principal. Parce que si vous n'arrivez pas à le voir ici-bas, É porque se você não chega a ver Jesus aqui na terra, je ne crois pas que vous allez le voir aussi. eu não acredito que um dia você o verá no céu. À moins que vous soyez comme les petits bébés prédestinés. E a menos
seja um pequeno bebê predestinado. Amen. Amém. Ah. Mais vous devez le voir ici-bas avant de le voir au ciel. Mas você deve o ver aqui na terra antes de o ver lá no céu. Amen. Amém. Et pour le voir, E para ver o Senhor, je crois que c'est lui-même qui doit se révéler en vous premièrement. e eu acredito que é Ele que deve se revelar para vós primeiramente. D'une manière ou d'une autre, c'est lui qui commence. De uma maneira ou outra, Ele que começa a se revelar. Amen. Amém. Même pour l'aimer, c'est lui qui commence à nous aimer. Mesmo para o amar, Ele que começa a nos amar. C'est ce que dit la Bible. É isto que a Bíblia nos Nous ensina. l'aimons parce que c'est lui qui nous a aimés les premiers. Nós o amamos porque Ele foi o primeiro a nos amar. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la parole, E há muita gente que está na palavra, même dans ces messages, mesmo nesta mensagem, et ils ne savent pas vraiment qui est le Seigneur Jésus-Christ. não compreendem realmente quem é o Senhor Jesus. Bien qu'ils peuvent avoir la connaissance de tout ce qui se passe dans le message, E embora que venham a ter todo o conhecimento daquilo que se passa no mundo da mensagem, ils savent tout ce qu'il faut, e eles sabem o que devem fazer, comment baptiser, comment faire, e como batizar, como tratar os assuntos par da igreja, où mettre ceci et par où mettre cela. ou para colocar isto aqui e colocar aquilo ali, Tout ce qu'il faut dans ce cas ici et dans ce cas-là, e tudo que se deve resolver neste tipo de caso e no outro mais caso. malgré tout ça, Mas embora com tudo isto, il ne s'est pas révélé à lui. ele não se revelou para eles. Amen. Amém. Malgré tout ça, il ne les connaît pas. Embora tudo isto, mas ele não me conheceu. Et la raison que tout ce monde-là ne le connaît pas, c'est parce qu'il ne s'est pas révélé à lui. E a razão que faz com que eles não o conheçam é porque ele não se revelou para eles. Ils sont pasteurs, ils ont beaucoup de titres. E eles são pastores e ocupam muitas Et pastas. parfois, ils sont passés par beaucoup de choses. E às vezes já passaram de muitas coisas. Ils disent que non, c'est ça Dieu, E eles declaram que isto é Deus. mais parfois, ce n'est pas Dieu. Mas talvez não é nada Deus. Amen. Amém. Il n'y a pas longtemps, j'avais parlé avec quelqu'un au téléphone. E não vai há muito tempo eu falei com alguém Ils ont reçu un serviteur de Dieu qui était venu de quelque part. e eu recebi um servo de Deus. Maman, E eles receberam um servo de Deus que veio de algum lugar. et je devais parler leur langage. E eu deveria falar a sua linguagem. Parce qu'on avait un rendez-vous avec lui. E porque tinha um encontro marcado com Et eles. il avait dit le téléphone, il dit que nos frères, c'était lui qui avait appelé le téléphone. E eu lhe chamei na segunda-feira, chamei de irmão. Il dit que nos frères, je sais que vous avez passé vraiment des bons moments avec les pasteurs. Lui aussi n'a pas compris mon langage. E eu lhe disse, irmão, sei que vocês passaram um bom momento com o pastor, mas ele não entendeu a minha Les linguagem. bons moments avec les pasteurs, mais pas les bons moments avec Christ. E eu passar um bom momento com o pastor, mas menos passar um bom momento com Cristo. C'est là où les gens ne font pas vraiment la différence. E ali onde as pessoas nunca conseguiram Vous pouvez recevoir un identificar. pasteur de l'extérieur, E você pode receber um pastor de fora, ça peut être moi aussi. e pode ser eu Et também. vous passez les bons moments avec moi, mais pas les bons moments avec Christ. E passar um bom momento comigo, mas não passar um bom momento com Deus. Amen. Amém. Pourquoi? Porque Parce qu'il ne s'est pas révélé. é porque ele não se revelou. Il doit se révéler premièrement. E ele deve se revelar primeiramente. Amen. Amém. Et il ne peut se révéler que aux gens qu'il a prédestinés. E ele só pode se revelar para aqueles que ele sempre predestinou. Si vous n'avez pas été prédestiné, E se você não fosse vous predestinado, pouvez avoir
plusieurs fonctions. E você ocupou muitas pastas dentro da igreja da Mais mensagem. vous n'avez pas devenu chrétien. Somente que você nunca se converteu para cristão. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Será que estão a acompanhar? C'est là qu'il fait que nous ne sommes pas une dénomination. E ali onde faz com que nós não somos uma denominação. Dans toute cette tournure-là, c'est ce qui sépare la dénomination avec les églises. E em todos esses exercícios é que separam entre as denominações e a igreja de Deus. Les enfants de Dieu, E os filhos de Deus, comme nous avons dit la fois dernière, e como dissemos a vez passada, ils ont le désir de le voir. e ele tem este desejo de ver o Senhor. D'une autre forme, E de uma outra forma, ils ont le désir de devenir chrétiens. eles têm este desejo de tornar cristão. Dans les prières, ils demandent à Dieu, Seigneur, je veux vraiment devenir un véritable chrétien. E nas suas orações, eles pedem sempre a Deus, Senhor, quero ser um verdadeiro cristão. Amen. Amém. Mais les autres, ils font la prière, je vais avoir un don, je vais devenir grand. E mas outros fazem as suas orações, quero ser a pessoa mais importante, quero tornar a pessoa mais rica da igreja. Tu vas voir vraiment que nous avons E que todos me sintam que eu sou famoso, il y a toujours des petits différents e é sempre pequenas diferenças d'orientation. de orientação. Il y a l'orientation pour ceux qui ne sont pas vraiment appelés par Dieu. E há aquela orientação para aqueles que não foram chamados por Deus. Et il y a une autre orientation pour ceux qui ont été appelés. E há uma outra orientação para aqueles que foram chamados. L'orientation pour ceux qui sont appelés, E a orientação para aqueles que foram chamados. Seigneur, je veux devenir un vrai chrétien. As suas orações sempre mencionaram, Senhor, eu quero ser um bom cristão. Et c'est seulement un secret entre lui et son Dieu. E é somente um segredo entre ele e o seu Deus. L'appréciation de l'Église, cela ne les porte paix. E a apreciação da igreja para ele é pouco La importante. considération de l'Église, A consideração da ce igreja n'est pas vraiment son affaire. não é o seu negócio. Son affaire, A sua preocupação. il veut être vraiment en règle avec son E Dieu. ele quer viver uma vida reta com Deus. Amen. Amém. Il ne veut pas avoir une expérience E não ter uma experiência humaine. humana. Il veut avoir une expérience spirituelle Ele quer ter uma experiência espiritual avec son Dieu. com o seu Deus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ele pode dizer amém. Nous voudrions tous voir le Père. E queremos todos ver o Pai. Et pour le voir, cela est un mystère. E para ver aquilo foi um mistério. Et c'est toujours un mystère jusqu'aujourd'hui. E é sempre um mistério até ao dia de hoje. Vous voyez que nous essayons de faire comprendre le message, ce n'est pas toujours aussi clair. E veja que estamos a tentar fazer entender, mas mesmo assim não conseguimos chegar ao devido lugar. C'est-à-dire, c'est difficile de séparer l'esprit religieux et le Saint-Esprit. E é difícil de separar o espírito religioso e o Espírito Santo. Parce que pratiquement, ce sont les mêmes exercices. E porque praticamente ela nos apresenta os mesmos exercícios. Amen. Amém. Caïn était aussi religieux qu'Abel. E Caim também era religioso como Abel. Balaam était aussi religieux que Moïse. E Balaão também era religioso como Moisés. Amen. Amém. Le prophète dit E ceci. o profeta diz assim: Balaam avait le même esprit qui était à Moïse. E Balaão tinha o mesmo espírito que tinha Moisés, L'esprit de Dieu. o espírito de Au point Deus. qu'il pouvait invoquer Dieu et Dieu lui répondait. E ao ponto que ele poderia invocar a Deus e Deus atender. Mais maintenant, où est la différence
atendia. Et Balaam aussi parlait et Dieu exauçait aussi. Balaam também falava e Deus atendia. Amen. Amém. Je crois que vous pouvez comprendre ce que je veux dire. E eu penso que vocês podem compreender o que eu estou a dizer. Mais les enfants de Dieu, Mas os filhos de Deus, leur désir, o seu desejo c'est de se conformer à cette parole ici. é se conformar a esta palavra aqui. C'est tout à fait différent E é muito diferente de beaucoup de gens aujourd'hui. e de muita gente hoje. Cela a été toujours un mystère. E aquilo foi sempre um mistério. Et même aujourd'hui, c'est un mystère. Mesmo até hoje é sempre um mistério. Quelqu'un dira, pasteur, comment tu peux amener ce qui est révélé comme un mystère encore aujourd'hui? Mas pastor, alguém pode perguntar, pastor, como o pastor pode me dizer, a palavra já está revelada e me disser que é um mistério ainda. Amen. Amém. Le prophète dit E ceci, o profeta diz assim, lorsque un mystère est révélé, e quando um mistério é il y revelado, a toujours quelque chose de mystère derrière. e há sempre algo de mistério por detrás. Je peux vous poser une question. E eu posso me fazer uma pergunta, Qui peut vraiment énumérer ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit ici? e quem pode citar ou apontar os que são batizados do Espírito Santo aqui? Vous allez me dire que non, pasteur, comment je le saurai? E você vai me dizer, pastor, como saberei? Pourquoi? C'est Porque parce que c'est un mystère. é um mistério. Amen. Amém. Même si vous prenez le courage de corriger les gens, Mesmo que você tiver o ânimo de apontar algumas pessoas, vous n'arriverez pas à 50% d'un bon résultat. e você não chegará a 50% de um resultado Et positivo. si vous prenez la 10, Se você conseguir escolher 10, parfois, 2 personnes devant la Saint-Esprit. e talvez é só 2 pessoas é que têm o Espírito Santo. Amen. Et si on vous posait la question de faire le contraire, E se eu lhe fazer uma pergunta de fazer o et vous prenez contrário, mon sang idée, escolhe aqueles que não têm o Espírito Santo, toujours les mêmes é résultats. sempre o mesmo resultado. Amen. Amém. Pourquoi? Parce que cela reste toujours un mystère. Porque aquilo permanece sempre um mistério. Moi, je peux dire que non, c'est le Saint-Esprit et parfois il n'en a pas. E eu, talvez, como homem, posso dizer que este aqui tem o Espírito Santo, mas se a calhar não tem. Un mystère, O mistério, nous allons dire le prophète de Christ est le mystère de Dieu révélé. e vamos ler o profeta, nos chora Cristo, é o mistério de Deus revelado. Écoutez ce que le prophète nous dit ici. E ouça o que o profeta nos disse aqui, Écoutez, ensemble nous allons. e juntos vamos Il fazer. dit maintenant, paragraphe 102. E agora no parágrafo 102. Il dit maintenant les mystères E agora o mistério, secrets de Dieu o mistério secreto de Deus, qu'il détenait avant le commencement du monde. que era escondido antes da fundação do mundo. Amen. Amém. Les mystères, O mistério, c'est-à-dire les mystères, c'est un secret quer dizer, o mistério é um segredo que Dieu détenait avant le commencement du monde. que Deus guardava antes da fundação do mundo. Dit là, tout au fond de la pensée de Dieu, E lá no fundo do pensamento de Deus, il y avait quelque chose qu'il cherchait à accomplir. e havia alguma coisa que ele procurava para Et cumprir. il allait accomplir. E ele deveria cumprir aquilo, Et c'était dans un but. e era num objetivo. Amen. Amém. Il c'était afin qu'il puisse s'exprimer. E era no fim para que ele se exprimisse. Amen. Amém. S'exprimant, E se exprimir, c'est se révéler. e se revelar. C'est-à-dire qu'il faisait toutes les démarches E ele fazia toda essa demarcha, pour que un jour il puisse enfin se révéler. e para que dia ele acabasse por se revelar. Mais Dieu n'était pas tout à fait
naquela altura, Parce que Dieu est un objet d'adoration. porque Deus é um objeto de adoração. Et il n'y avait rien pour l'adorer. E não havia nada que pudesse lhe adorar. Il n'y avait ni ange, Não havia nenhum anjo, ni quoi que ce soit não havia nem se for alguma coisa pour l'adorer. para que o Mais adorasse. Dieu Mas Deus, avait déjà une pensée. mas ele tinha um pensamento Comment il pouvait se révéler à ses enfants e como poderia se revelar para os seus filhos que nous sommes. que nós somos. Amen. Amém. Donc ce n'est pas étonnant E não é admirável qu'il se révèle à nous même ce soir. e ele se revela para nós mesmo ainda esta Parce tarde. que son plan c'était pour qu'un jour il se révèle à nous. É porque o seu plano era que um dia ele se revelasse para nós. Amen. Amém. Et les soucis que vous avez qui se révèlent en vous, E a preocupação que você tem, que ele se revela para ti, c'est lui qui a mis ça en vous. e ele que pôs o mesmo desejo no teu coração. Amen. Amém. C'est lui qui place ça dans le cœur de Dieu. E ele que coloca aquilo no coração dos seus filhos. Que Dieu qui puisse être chrétien comme nous avons fait au commencement. Deus é que quis que nós pudéssemos ser cristãos, como dissemos no princípio. Et ces jours-là, Seigneur, je ne vais pas manquer. E o Senhor, não quero perder aquele dia. Le jour où tu viens prendre tes enfants, je vais aussi être du nombre. E o dia que você virá busca dos teus filhos, quero fazer parte também. Amen. Amém. Ce sont ceux-là E são aqueles ali que Dieu se révèle. que Deus se revela. Amen. Amen. Parce qu'il est le maître de vouloir et de faire. Porque Ele é o mestre de querer e Vous fazer. ne pouvez pas avoir ce souci-là si lui ne place pas ça en vous. E você não pode ter aquela preocupação no coração se não for Deus colocando mesmo no teu coração. Parce que nous vivons dans un monde matériel. E porque vivemos num tempo material, como disse o profeta. Tout le monde a besoin de devenir riche. E todo mundo só procura tornar rico. Tout le monde a besoin de devenir quelqu'un. E todo mundo procura ser alguém de importância. Et E il vient dans l'église pour chercher ces choses-là. ele vem para a igreja somente à procura desses títulos. Il vient chercher comment devenir quelqu'un. E ele vem na igreja procurar como tornar alguém na Je sociedade. vais prendre tout mon temps pour vous enseigner combien je suis grand et commencer à parler de ça. E posso queimar todo o meu tempo falando quanto sou maior ou quanto sou importante para vós. Amen. Amém. Alors, malgré tout ça, E agora com tudo isto, il se révèle seulement à ce que lui a connu dès avant la fondation du ele monde. se revela somente para aqueles que ele conheceu antes da fundação do mundo. Quelqu'un dira, mais pasteur, vous ne pouvez pas être. Alors, si c'est ainsi, c'est un peu de l'injustice, tout ça. E o pastor, mas se for assim, então há uma pequena injustiça da parte de Deus. Dieu ne fait pas d'injustice. Deus não é justo. Dieu est juste. Deus é justo. Mais le problème, c'est quoi? Mas o problema é o quê? Quand il vient, il se révèle. E quando ele vem e se revela, C'est dans ceux-là qui le verront. e é somente aqueles que o verão. Amen. Amém. Un jour, sur les voies du calvaire, E dia no madeiro do il Calvário, y avait un lion à côté. e havia
coisa. trouver les gens en train de critiquer l'église du Dieu vivant. E você vai encontrar pessoas a criticar a igreja de Deus vivo. E este aqui fala, aquele fala, e Tu este disais la fala. foi serviteur de Dieu. Je ne dis pas de moi. E criticar talvez um servo de Deus, não estou a falar de mim. Un vrai serviteur de Dieu. Um verdadeiro servo de Deus. Et les gens sont en train de critiquer E pessoas estão ali a criticar. sans relâche. E ser pesar duas vezes. Ça dit pas d'autres critiquer quand Quer même. dizer, a crítica é contínua. Amen. Amém. Mais si parmi ceux-là, il y a un enfant de Dieu, Mas no meio desses, se houver um filho de Deus, il fera une marche arrière. ele dará uma retaguarda. Amen. Amém. Ce sont les petites choses que les gens ne se rendent pas E compte. são pequenas coisas que muita gente nunca deu Je vais conta. parler pour cette E église. eu vou falar mesmo para esta igreja. Quelqu'un vient dans ta maison E alguém que vem na tua casa et il commence une causerie au sujet de l'église. e ele começa uma conversa acerca da igreja. Oh, ça va bien dit, ça va bien. Ah, não, ele não trabalha bem. Jusqu'à ce qu'Adini, E até o ponto dele vous sair, n'avez pas changé votre position, e você não mudou a tua posição, vous allez marche arrière. você não deu a retaguarda. Ça peut vous amener jusqu'à l'enfer. Pode me levar até ao Vous inferno. allez dire, oh, mais pasteur, tu n'as pas tout ça. Ah, mas você me dizendo, pastor, mas a igreja foi funcionando bem assim. Faites attention, mes frères et sœurs. E tenha cuidado, meu irmão e minha irmã. L'église du Dieu vivant, A igreja de Deus vivo, est-ce que vous savez que c'est Dieu lui-même? eles sabem que é o próprio Deus. Je suis en train de mélanger les choses. Estou a tentar misturar as coisas. Paul était en train de poursuivre les enfants de Dieu. E Paulo estava a perseguir os filhos de Deus. Et je pense bien qu'à ce temps-là, il n'était rien, ces apôtres-là. E eu penso que naquela época os discípulos não valiam Dans nada. le monde social, ils étaient vraiment des gens inutiles. E no ramo social não eram pessoas consideradas. C'était des gens qu'il fallait vraiment éliminer une seule fois. E eram pessoas que deveriam eliminar uma única vez. Et Paul a dit non, et ces gens sont en train de déranger notre confession. E Paulo disse: esses homens estão a perturbar a nossa confissão. Il dit, je vais les
de la justice. E você pode me dizer, pastor, eu vejo que isto é uma Il injustiça. se fait révéler aux autres, E ele se faz revelar para os outros. mais pour d'autres, il ne se révèle pas. E para os outros ele não se revela. Amen. Amém. Ça, ce n'est pas vraiment de la justice. Não é realmente uma injustiça. Nous avons ici Jean 14. E lemos aqui João Et 14. nous pouvons encore recommencer sur Jean 14. E podemos voltar a ler o livro de João 14. Maintenant, nous allons lire la verset 22. E agora vamos ler no versículo 22. On peut commencer dans le verset 21. Podemos Jean 14. começar pelo versículo 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon cœur. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Amen. Amém. Eu quero se 22. Ouça agora no 22. Judas, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Disse-lhe Judas, não o Iscariote, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Abali, enseignement de la vie. Donc, Oyo, Akotosa, Maloba Nangai, Ele começou com o seu ensinamento dizendo: aquele que guarda os meus mandamentos, Abijay, na Komimo, Isaac, Panaye, eu vou me manifestar a ele. et Papa Nangai, Akomimo, Panaye. O meu Pai também irá se manifestar a ele. Amen. Amém. Maintenant, Chip parlera la question. E agora Judas pegou a pergunta. Mais il a dit que non, Komimo, c'est pas la mission, mais pour les restes, Komimo, c'est E como você pode me dizer que você vai se manifestar a nós, mas para o resto do mundo não? Amen. Amém. Ceux qui ont la justice à 21, vous allez trouver que la réponse est là, mais continuons vers 23. E vamos continuar no versículo 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, c'est la même réponse, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Amen. Amém. Celui qui va l'aimer, E aquele que ama o Senhor, comme nous avons dit au commencement, e como dissemos no princípio, celui qui aura la charge de penser comment je peux devenir vraiment un chrétien. e aquele que sentirá o peso de como tornar um cristão, Et que cela est son sujet de prière. e aquilo torna o seu assunto de oração, Et il fait un effort d'essayer de respecter ce que la parole e dit. ele tenta se esforçar obedecendo aquilo que a palavra nos ensina. Amen. Amém. Le Père viendra se révéler à lui. E o Pai virá se revelar para ele. Au fait, et après avoir se révélé, ils feront leur demeure à cet homme-là. E ao ponto que, depois de ter se revelado, virão fazer a sua habitação ou morada neste homem. Le Saint-Esprit. O Espírito Santo. Dieu vient et il fait sa demeure dans une personne. E Deus vem e faz a sua morada numa pessoa. Amen. Amém. Regarde, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous attendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste
não depende do tempo em que você anda na igreja. Dieu ne peut se révéler qu'à ceux qui obéissent la parole de E Dieu. Deus só pode se revelar para aqueles que obedecem a palavra de Deus. Ceux qui font ces petits efforts-là, E aqueles que tentam fazer pequenos esforços. ceux qui essaient d'avoir cela même dans leur tête seulement, E aqueles que tentam colocar aquilo mesmo sobre os seus ce pensamentos. sont ceux-là à qui Dieu se révèle. E são aqueles que Deus se Il revela. ne se révèle pas à n'importe E qui. Ele não se revela para qualquer um. Parce que vous avez mis les lunettes et que vous êtes devant les gens, vous parlez un bon français. E porque você usou lentes e diante do público você expressa meu francês. Vous avez mis la cravate et que vous êtes là devant les gens et que vous parlez bien. É que você usou gravata, está no meio do público e você se expressa bem. La Bible dit E ceci. a Bíblia diz assim: La colère de Dieu s'élève par contre sur ces gens. e a ira de Deus se levanta, pelo contrário, acerca dessas pessoas. Amen. Amém. Ils n'ont pas connu Dieu, Não conheceram Deus, malgré que Dieu se fait toujours connaître, mais ces gens refusent de les connaître. e embora que Deus se manifesta sempre, mas essas pessoas recusam de conhecer Deus. Nous pouvons lire le premier livre des Romains. E podemos ler o primeiro livro de Romanos. Nous pouvons commencer la verset 19, même le 18, c'est pas aussi mal. On peut commencer la 18. Podemos começar pelo versículo 18. Mais le minute dans la Romain 19, Mas eu queria ler o 19. je crois que dans le dit la colère de Dieu, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Porque no céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Il est pasteur, Ele é pastor, mais il dit officiellement que je ne sais pas n'importe qui ça va pas accompagner sinon ceux qui vont être accompagnés surtout n'a pas de privilège. e ele é pastor, mas ele sempre fala: não posso contar toda a verdade aos fiéis, porque senão vou perder o meu ganha-pão. Nous avons écouté ça dans les serviteurs de Dieu. E já ouvimos isto saindo nas bocas dos servos de Deus. Et parfois, ils ne veulent pas les gens qui ont une certaine connaissance ou ancienneté dans cette parole de message. E ele, no momento, até recusa aquelas pessoas que têm uma boa posição tentar falar desta mensagem. Ils veulent ramasser les gens par-ci par-là qui ne savent rien. E ele quer apanhar pessoas aqui e acolá que não entendem nada da mensagem. Amen. Amém. Ils font comme s'ils ne connaissent pas la vérité. E ele faz como se fossem pessoas que não conhecem a verdade. Écoutez maintenant la 19. E ouçam agora no parágrafo 19. Ils font comme ils ne connaissent pas la vérité. Ils font comme ils ne connaissent pas la E vérité. eles fazem como se fosse não conhecem a C'est verdade. pourquoi la Bible dit que non, ils ont pris la vérité et ils ont gardé la vérité captive. E é por isto que a Bíblia nos ensina que pegaram a verdade e guardaram a verdade no Et cativeiro. la colère de Dieu se révèle contre ces. E a ira de Deus se levanta contra esses homens. Écoutez maintenant 19. E ouçam agora no versículo Il 19. dit car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu les leur ayant fait connaître. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque é Deus que o manifestou. Amen. Amém. C'est-à-dire, là où Dieu était caché, E lá onde Deus estava escondido, pendant les âges, e
ils ont beaucoup étudié. E essas pessoas fazem uma leitura da mensagem e são pessoas com ensino acadêmico elevado. Ça veut dire ce qui est de Dieu E o que é Deus dans ce message. nesta mensagem? Quand vous lisez, vous pouvez voir Dieu. E quando você lê, você pode ver Deus. Mais ces gens lisent cela, Mas essas pessoas leiam aquilo, ils font semblant. mas eles fazem como se fosse nada La acontecer. Bible, en effet, les perfections invisibles de Dieu, la puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inestimables. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, há tanto o seu eterno poder, como a sua divindade se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem incansáveis. Amen. Amen. Ça veut dire qu'ils sont inexcisables. On ne peut pas les exciser. E não podem ser acusadas, Pas qu'on dit qu'on lit ça, não inexcisable. podem ser perdoadas, Pourquoi? porque Dieu s'est tellement fait connaître, e Deus se fez tanto conhecer, et surtout à ce temps de la fin par ce message e ici, principalmente neste tempo do fim, nesta mensagem aqui, que quelqu'un derrière la chair, e alguém por detrás do púlpito il va prêcher ce message. e vai pregar esta Il mensagem. va dire que notre Dieu a fait des choses de plus dans le temps de Jésus-Christ. E dizer que Deus fez as coisas mais do que fez no tempo de Jesus. Amen. Amen. On peut faire passer ça comme ça. E podemos fazer passar aquilo assim. C'est ce message qui lui a fait voir ça. E esta mensagem que ele fez ver Que aquilo, Dieu est tout-puissant. de que Deus o Todo-Poderoso, Et après qu'il a lu, il a trouvé toutes ces choses. e depois de fazer a leitura e achar essas coisas, Il va faire comme si Dieu n'existe ele pas. vai fazer como se fosse Deus não Il existe. va prendre le Branham qui a été envoyé comme prophète, il va le transformer à un Dieu. E vai pegar Branham, que foi enviado como profeta, e o transformar como Deus. Amen. Amen. La Bible dit, puisqu'ils ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leurs cœurs sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato obscureceu. Ils ont connu Dieu, mais ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. E eles conheceram Deus, mas não glorificaram como Et Deus. si vous descendez, E você descer um pouco, vous allez trouver que non, ils sont allés adorer les créatures que Dieu regarde. e se nós irmos mais longe, você verá que eles foram adorar uma criatura do que adorar o próprio Deus. Amen. Amém. Dans tout cela, c'est parce que Dieu ne s'est pas révélé. Amen. E em tudo isto é porque Deus não se revelou para eles. Je peux accepter E eu posso aceitar que l'église des Noirs, e alguém da igreja dos negros, il est vraiment dans l'obscurité, ele está totalmente na obscuridade d'adorer n'importe quoi. e adorar qualquer coisa. Ou le reste des sectes d'adorer n'importe quoi. Ou o resto das seitas adorar qualquer coisa. Que
Jesus. Avant tout, E antes de tudo, dans toutes les dénominations, nas denominações, quand on lisait la Bible, e embora que nós líamos a Bíblia, on avait trois dieux. e só víamos três deuses. Est-ce que c'est la vérité? Será que é verdade? On avait E tínhamos o Deus do Pai. c'est la vérité. Você pode negar aquilo. On savait qu'il y a trois dieux. E eles diziam que há somente três Dieu deuses. le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. E Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Si vous allez à toutes ces dénominations, Se você frequentar todas essas denominações, il peut prendre le temps de prêcher que Jésus est Dieu. e para que eles possam tirar tempo de pregar que Jesus é Deus, Alléluia! Nous sommes vraiment dans la lumière. estão realmente na luz. Il peut pas prêcher que Jésus est Dieu. Eles podem pregar que Jesus Mais é dans Deus. leur adoration, ils adorent trois dieux. Mas nas suas adorações eles adoram três Est-ce que deuses. c'est la vérité? Será que é verdade? Mais dans ce message, Mas nesta nous mensagem, sommes sortis de ces choses-là. saímos dessas coisas ali. Nous adorons un seul Dieu. Nós adoramos o único Le Deus. Seigneur Jésus-Christ. E é o Senhor Jesus Cristo. C'est vraiment étonnant que les gens aujourd'hui disent ça. E é admirável as pessoas hoje na mensagem. Oh non, Jésus, Ou não, Jesus. ce n'est plus Jésus, c'est Branham. Agora já não é Jesus, é Branham. Amém. Pourquoi tout ça? E por que tudo isso? C'est parce que Jésus ne s'est pas révélé à lui. É porque Jesus não se revelou para ele. Nous avons parlé de l'image. E nós falamos no domingo. Jésus se révèle à une personne. Quando Jesus se revela para uma pessoa, Et là, Paul avait e dit, é lá onde Paulo disse: il nous séparera de l'amour de Christ. e quem vai nos separar do amor de Cristo? Va trouver des mains dans le cœur de la personne. Deus vai achar a morada no coração de uma pessoa. Vous ne pouvez plus pardonner une telle E personne. você não pode abalar uma tal pessoa. Nous avons compris, Não compreendemos. malgré que c'était écrit, E para que estava escrito. mais nous avons compris E nós que compreendemos. la seule personne, É que a única pessoa, nous todos nós, tous, nous pouvons recevoir l'onction. que nós podemos receber a onça. On peut dire exactement l'onction du début à la fin. Ou não, fulano está sendo a onça do princípio ao fim. Et William Branham, Aí William il Branham était vraiment sous l'onction. estava na onça. On peut dire qu'il pouvait prêcher. E ao ponto que poderia pregar. À la fin de la E prédication, no fim da pregação, et on le prenait inconscient. e o levavam assim inconsciente. J'honore beaucoup cet homme. E La personne que l'on va relever dans le monde entier. eu dou muito respeito a essa La pessoa. façon qu'il a servi Dieu, E a maneira que ele servia a Deus. vraiment, quand je le dis, je trouve que non, c'est un homme vraiment juste à ce niveau, c'est une grâce. E eu quando leio, eu digo uma pessoa até a este nível, realmente é uma graça. Un jour, il a prié pour les malades. E dia orou para os enfermos. Après avoir prié pour les E malades, depois de ter orado para os enfermos, on a levé la dame Marie. levaram para sua casa.
onde Les gens que nous pensons qu'ils prêchent bien, pessoas que não pensamos que pregam bem, ils le pensent. e nós é que pensamos. Mais ce n'est pas qu'ils prêchent nécessairement bien. Mas não é que eles pregam Comment necessariamente. vous pouvez prêcher bien Como você pode pregar bem et comparer une cuillerée avec l'océan? e comparar uma gota de água com um mar? Il y a quelque chose qui ne va pas. Há alguma coisa que não vamos orar? Je ne voulais pas qu'on arrive à ce texte. Et chacun de nous dise un mot. Que cada de nós pronuncia uma Vous palavra. connaîtrez la vérité vous affranchira. Conhecerá a verdade e a verdade vos libertará. C'est ça l'essentiel. Este é o essencial. Que chacun de nous dise quelque chose. Que cada de nós diga alguma coisa Et nous allons prier pour que nous soyons prêts à faire la chose. e depois vamos orar para que cada possa regressar mais cedo na sua casa. Ese Bogotá mola nae, ese Bogotá mola nae, Tanzania mola amore wanase, ese Bogotá mola. Dieu, notre Père Céleste, Deus, nosso Pai Celestial, encore une fois de plus ce soir, Seigneur, mais uma vez esta tarde, nous Senhor, sommes très reconnaissants. estamos gratos Nous pouvons croire que tu t'es révélé à nous, Seigneur. e não podemos crer que o Senhor se revelou para nós, Car tu as dit, porque tu disseste vous connaîtrez la vérité et la vérité nous conhecerá affranchira. a verdade e a verdade vos libertará. Merci Seigneur Jésus. Obrigado, Senhor Tu as dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. E tu disseste que tu és o caminho, a vida e a verdade. Merci Père Céleste. Obrigado, Pai Ce Celestial. soir encore, nous avons écouté ta parole. E esta tarde de novo nós ouvimos a tua Tu palavra. t'es révélé encore à nous, Seigneur. E te revelaste de novo para Nous nós. sommes très reconnaissants. E estamos tão gratos. Maintenant, bénis ce peuple aussi, E Seigneur. abençoa este povo aqui, Senhor. Notre prière, Père Céleste, A nossa oração, Pai Celestial, comme tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, como tu és o mesmo ontem e eternamente, que tous ces biens, toute cette vérité soient marqués, Seigneur. que todos que ouviram esta verdade seja marcada. Merci, Père Céleste. Obrigado, Pai Accompagne Celestial. chacun de nous. Acompanha cada de nós. Guéris tous ceux qui sont malades. E cura todos que estão Et enfermos. accorde aux besoins de ton E peuple. conceda, Pai, necessidade dos teus Que la filhos. gloire